Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de devocional, estamos aqui mais uma vez para nós sermos gratos a Deus. Estamos aqui aprendendo da sua poderosa palavra, das Escrituras Sagradas, que Ele assim nos deixara para nós nos alimentarmos todos os dias, todas as manhãs, todas as horas. Este é o alimento essencial para a nossa fé cristã. Estamos meditando no devocional, na nossa lição na Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre, que vai falar sobre a Igreja de Jerusalém. Estamos estudando a lição de número 2, que fala sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Modelo a ser seguido. Ser exemplo para nossas vidas hoje, né? Esta igreja em Jerusalém. Estamos meditando na leitura diária e hoje, quarta-feira, feriado aqui em Campinas, né? Nós estamos aqui unidos em oração para meditarmos a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2 e o versículo 42, que nós vamos estar meditando sobre os pilares da igreja cristã, os elementos essenciais para manter a nossa fé cristã firme. Amém? Vamos estudar um pouquinho neste versículo que nos diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Vamos meditar um pouquinho sobre esses pilares aqui, né? A nossa fé cristã, nós temos que ter muitos pilares na nossa vida cotidiana. E vamos meditar hoje nesses pilares aqui, né, da nossa vida cristã aqui nesta terra. E aprender com os homens de Deus, com os ungidos do Senhor, com a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, que é um modelo para nós hoje. Então vamos aprender sobre esta rica mensagem. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina que os apóstolos estavam ali ensinando, porque o próprio Jesus, ele preparou os apóstolos para pregar esta doutrina, para anunciar este evangelho, que é o evangelho de Jesus. Lembra que Jesus, ele falou para Pedro e disse assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele apontou para ele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele edificou a sua igreja ali na cruz do Calvário. Jesus, ele edificou a igreja dele aqui nesta terra. Levantou apóstolos, levantou homens, assim como Pedro, para estar fazendo assim esta comissão, para estar fazendo assim esta obra missionária, que é ir pregar, anunciar o seu evangelho, a sua doutrina. Ele foi levantado, preparado para assim fazer, e Pedro ele fez. E a palavra de Deus diz, né, que quando Jesus ele subiu, ele mandou, né, que os discípulos ele fossem para Jerusalém, até que do alto ficasse lá, até que do alto ele fosse revestido de poder. E veio o Espírito Santo, né, e batizou todos ali em unanimidade. Eles estavam ali unidos, perseverando em união. Os discípulos estavam unidos todos juntos, em uma só concordância, em uma só fé. E a presença de Deus desceu ali sobre a vida deles, prepararam eles para cumprir o ID, para ir anunciar o evangelho, que ali veio as primeiras conversões. E o povo ali se reuniam para ouvir as doutrinas da palavra de Deus através dos apóstolos. E a Bíblia diz, né, aqui no versículo 42, que eles perseveravam. Eles tinham desejo de ouvir a palavra. O povo começou a ouvir, começou a perseverar. Hoje tem ensino, eu vou para lá. Hoje tem mensagem, eu estarei lá. Então eles perseveravam. Eles não faltavam os cultos de ensino, os cultos da palavra. Eles perseveravam e sempre estava levando mais alguém.
e ali se multiplicava a igreja de Cristo ali em Jerusalém. E a mensagem era pregada, anunciada pelos apóstolos, e eles estavam ali, sempre unânime. E a palavra de Deus diz que esse é um dos pilares, né? É um dos pilares, é a sua palavra, é a sua doutrina. Então, esta mensagem precisa ser pregada, essa mensagem precisa ser anunciada, e esta mensagem precisa ser vivida, vivida através da minha vida. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso anunciar, mas eu preciso viver. As pessoas precisam ver em mim Cristo, porque quando nós nos tornamos cristãos, Cristo vive em nós, então as pessoas têm que ver a diferença moldada em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que também eles, o povo, né, além de perseverar na doutrina, na palavra que está sendo pregada ali, eles também perseveravam na comunhão. Ou seja, eles viam a comunhão entre os apóstolos. Os apóstolos estavam sempre ali em uma concordância, em uma união, então eles observavam, eles viam aquela união que era diferente. A comunhão entre eles era diferente. E ali era mais um dos pilares. As pessoas nos observam. As pessoas nos observam. E a palavra de Deus diz que a nossa vida, a nossa comunhão com Deus é essencial para fazermos missões, porque as pessoas olham em nós e veem a diferença e precisa ter desejo também dessa mesma diferença dentro deles. E a palavra de Deus diz que eles perseveravam também nessa comunhão. Eles buscavam ser diferentes, ter comunhão. E a palavra de Deus diz que também eles perseveravam no partir do pão. Aí está mais um pilar na nossa vida cristã, a adoração. O partir do pão significa isso, adorar a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele partia o pão, ele levava suas mãos para os céus e a sua cabeça para os céus. Ele olhava para cima e dava graças a Deus. Jesus adorava. E todos os discípulos viam isto e aprendeu com Jesus. E da mesma forma eles faziam diante do povo. Eles adoravam a Deus no partir do pão. E o povo via aquilo e admirava e fazia o mesmo. Perseveravam até no partir do pão. Eles adoravam a Deus. Então vamos adorar a Deus. Está difícil, adore a Deus. Está doendo? Adore a Deus. Está complicado? Adore a Deus. Se hoje você tem pão, adore a Deus. Se não tem, adore da mesma forma. Porque a própria palavra nos diz assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. A necessidade do verdadeiro adorador. Então adore a Deus, porque Deus ele supre todas as nossas dificuldades. E a Bíblia diz que além deles perseverarem no partir do pão, a Bíblia diz que eles perseveravam também nas orações. Nas orações, Jesus nos ensinou que nós devemos estar orando uns pelos outros. Aí é mais um pilar da igreja, a igreja de Cristo aqui nesta terra. A igreja de Cristo precisa perseverar na oração, precisa estar unidos em oração, orando uns pelos outros, participarmos das campanhas de oração na casa do Senhor. Isso é comunhão, isso é perseverar em unanimidade, em unidade com a igreja de Cristo aqui na terra. Então vamos perseverar orando uns pelos outros. Isto é fazer missão. A palavra nos diz que nós devemos servir aos outros. Jesus nos ensinou isso lavando os pés dos discípulos, que é necessário servir. Melhor é servir do que ser servido, né? Hoje muitas pessoas postam, exibem até mesmo nas redes sociais,
porque foi ofendido, porque foi machucado e dizem: a partir de hoje não sirvo mais a ninguém, não faço mais nada para ninguém, eu vou pensar em mim mesmo, eu vou fazer por mim mesmo. Mas Jesus, ele não nos ensinou assim. Melhor é servir do que ser servido. E muitas das vezes nós queremos servir somente aqueles que nos servem. E a Bíblia não ensina isto. A palavra de Deus nos ensina isso. Porque se fosse assim, Jesus não morria na cruz por nós. Porque Jesus serviu a cada um de nós. Mesmo sem ser servido, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, mas mesmo assim, ele levou os olhos para os céus e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele clamou por nós, Jesus, ele orou por nós, mesmo sendo nós pecadores. Ele pediu ao Pai que tivesse de misericórdia das nossas vidas. Ele clamou, ele intercedeu pelas nossas vidas. Mas que nós venhamos estar sempre perseverando nesta doutrina que é a palavra de Deus, venhamos estar perseverando, vendo os exemplos dos grandes homens de Deus, dos apóstolos, da palavra do Senhor aqui, que nos deixou para nos edificar cada dia. Vamos estar perseverando na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos estar sempre juntos fazendo missão, proclamando o Evangelho de Cristo aqui nesta terra, porque isto foi uma missão dada para quem? Para todos. Foi para todos. Pregar o evangelho foi para todos. A gente não tem que estar em guerra aqui um com os outros. Quem prega melhor, quem louva melhor, quem faz melhor. Não. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a estarmos unidos, uns ajudando os outros. Estarmos perseverando nas orações, uns orando pelos outros. Vamos estar assim, porque a palavra de Deus nos ensina assim, né? O povo de Deus não é para estar em guerra aqui nesta terra, não. O povo de Deus é para estar unidos, porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vem buscar uma igreja remida, uma igreja lavada, uma igreja unida, aqui nesta terra, não igreja separada. Ele vem buscar um povo unido, um povo que vive dentro da palavra, um povo que persevera, um povo que está incluído aqui dentro desta mensagem, um povo separado, um povo lavado, um povo remido, que apresenta todos esses elementos aqui da fé cristã. Vamos manter esses pilares da palavra de Deus dentro dos nossos corações até que ele venha. Vamos estar assim orando, esta é a missão que o Senhor nos outorgou, perseverar em oração, vamos estar agora intercedendo uns pelos outros. Agora nesta manhã, orem junto comigo para que o nosso Deus alcance cada pedido nesta manhã. Amado Deus, eterno, bondoso Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos agora aqui, meu Deus, reunidos em oração, pedindo ao Senhor, Deus, a Tua misericórdia para com nossas vidas. Nos perdoa, Pai, Senhor, Deus, o Senhor, Pai, que mostrou o Teu grande amor ali na cruz do Calvário por nós, derramando o Teu sangue, meu Senhor, sendo nós pecadores, meu Pai, infiéis, e o Senhor olhou para os céus e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus amado, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos por este ato bendito que o Senhor fez por cada um de nós. Ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador. Nós te adoramos, nós te exaltamos e cremos, meu Senhor, no teu poder. Meu Pai, te apresentamos agora, meu Senhor, todos os pedidos de oração, todas as causas, necessidades do teu povo. Neste momento, Pai, nesta manhã, meu Deus, te apresento este caderno onde tem vários pedidos, Pai. O Senhor é o Deus, meu Pai, que responde. O Senhor é o Deus que fala, meu Pai.
Que nesta manhã, Senhor, meu Deus, cada pedido seja alcançado, Pai, pela tua infinita graça e infinita misericórdia, porque a tua bondade, meu Deus, ela é grande para com cada um de nós, Pai. Deus, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, fica com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.